Sabemos que a etapa do orçamento é uma etapa muito importante para a evolução do nosso projeto. Desde a versão 2012 do SolidWorks, nós possuímos a ferramenta do SolidWorks Costing, que é capaz de criar os orçamentos em função dos custos de fabricação de uma peça. Na versão 2014, recebemos algumas capacidades e algumas funcionalidades que vão nos ajudar a fazer um orçamento mais preciso em modelos em chapa metálica ou em peças torneadas. Nessa demonstração, nós vamos ver como trabalhar com peças usinadas em função de um volume removido ou a troca de operações para economizarmos algum custo da nossa operação. Vamos trocar para a interface do SolidWorks e ver como essa ferramenta funciona. Aqui nesse caso eu tenho uma peça usinada, onde nós podemos atribuir alguns custos de fabricação. Nesse caso, utilizamos as opções do SolidWorks Costing para definir como vai ser o processo de usinagem e o processo de cálculo em função dos nossos custos. Nesse caso, temos um cálculo por custo de volume removido ou por operação em fresa ou em torneamento, o que fica mais fácil de criarmos os nossos orçamentos. No momento então que iniciamos a edição de templates, podemos observar que cada processo de fabricação nós podemos personalizar dentro do SolidWorks, o que é muito importante. Nesse caso, por exemplo, com corte, fresagem, perfuração ou até mesmo com operações de torneamento. A versão 2014 suporta as operações mais complexas do mercado. Nesse caso, vamos atribuir o material e o SolidWorks já começa a calcular para nós as informações de custos em função do informado antes. Nesse caso, podemos ter um orçamento mais preciso observando as operações. Uma das etapas e uma das novidades da versão 2014 é a criação de custo por volume removido. Automaticamente trocaremos as informações e o SolidWorks mostra para nós as operações de furo do nosso modelo, de mandrilhamento e algumas operações de usinagem como remoção de volume. Nesse caso, podemos definir essas operações de forma rápida e simples trabalhando com o SolidWorks Costing. Trocando algumas informações, como reconhecimento de cortes automáticos e algumas operações de usinagem padrão, podemos atribuir melhores operações ao nosso orçamento. Nesse caso, finalizamos a geometria e temos um novo custo calculado. Trabalhando com modelos em chapa metálica, podemos atribuir algumas operações. Nesse caso, vamos usar um template, onde podemos trabalhar com operações de dobras, bainhas ou cortes atribuídos no nosso modelo. Nesse caso, como podemos observar, o SolidWorks automaticamente calcula o peso novo da peça e o seu preço atribuído. Observando algumas operações, como operações de corte, por laser e algumas operações de furação, podemos alterar a nossa geometria e trazer com que essas operações de furação sejam feitas em um processo simples de usinagem como o processo de perfuração. Nesse caso, quando alteramos para perfuração, automaticamente o SolidWorks Costing calcula os custos de fabricação envolvidos para o processo de criação dessa peça. O orçamento então é atualizado levando em consideração todas as informações pertinentes ao custo de fabricação do modelo. Com isso, o projetista consegue agilizar e ter mais precisão na criação dos orçamentos em função dos custos de fabricação com o SolidWorks Costing, levando em consideração, na versão 2014 do SolidWorks, peças torneadas, modelos em chapa metálica e com informações de custos por volume removido.